Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo. Lembrar que nós estamos aí estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz. Estamos no capítulo 28 do livro Os Mensageiros. Convidar aí a todos que quiserem, que tiverem interesse de estar participando com a gente. Sejam todos bem-vindos, que Jesus os abençoe, nos ilumine. Vamos aproveitar esse tempinho aí de leitura desse capítulo para a gente conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. Vamos lembrar que o André Luiz ele trabalha como grande repórter do mundo espiritual, trazendo para a gente informação, conhecimento, dentro ali da percepção de um espírito que é muito próximo da nossa condição. O André Luiz ele tem essa empatia tão grande, talvez, com todos nós que estamos lendo a obra dele, porque a gente tem uma familiaridade. O André Luiz ele está aprendendo, ele faz pergunta, ele é curioso, e isso é muito próximo do que nós mesmos somos. Então, quando a gente estuda a obra dele, sempre é bem tranquilo, bem familiar, uma escrita fácil da gente poder entender. Claro que às vezes tem uma dificuldade ou outra dado o vocabulário, dentro da época da década de 40, década de 30, que foi quando os livros dele, na maioria, começaram a ser psicografados, mas é tranquilo da gente estudar. Sofro muito por ter perdido minha filha Samara, 10 anos, de infarto, só quero saber se ela está bem. Há 6 meses hoje que ela faleceu. Nossa, Ô Vaninha, faz o seguinte, me manda o nome dela completo por mensagem, ou seja, pelo Instagram ou lá no grupo, que eu vou colocar na nossa reunião mediúnica e vou pedir aos amigos espirituais se eles têm informação, mas eu tenho certeza que ela está muito bem. Mas aí se puder me mandar o nome dela todo depois, pode ser ao final da reunião, pode ser ali via Instagram, via WhatsApp, do Amigos do Caminho, que aí eu coloco na nossa reunião mediúnica, tá? E a gente pede para a espiritualidade, tá bom, minha amiga? Deus te abençoe. A gente tá bem, não é fácil essa prova de perder um filho, a gente nem sabe, quem nunca passou nem imagina, só quem tem filho pode imaginar um pouquinho, e é por isso que a gente estuda, um dos objetivos do nosso estudo é realmente a gente trabalhar a nossa esperança da vida maior, lembrar que a distância que nos separa não é uma distância eterna, o propósito consolador da doutrina e do Evangelho de Jesus são a maior força nesses momentos aí de prova, é um dos motivos pelos quais nós estudamos, sabe, minha amiga? Para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Os amigos espirituais falam muito de esperança com a gente, quando eles tratam com a gente sobre a morte, principalmente a morte daqueles que são próximos, que estão ali conectados com o nosso coração. Os companheiros espirituais eles trabalham muito a nossa capacidade de resiliência, que é, sem dúvida, na minha opinião, a maior das provas, que é ver alguém que a gente ama partir para o mundo espiritual antes da gente. Então, não é fácil não, mas Jesus tem o recurso, Jesus tem o potencial e o amor para ajudar, e é nisso que a gente acredita, que Ele te dê forças aí, e dê forças para sua filhinha lá no plano espiritual, para ela também estar bem, tenho certeza que está, viu? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, nós estamos no capítulo 28, que vai falar o título dele é A Vida Social, vai falar pra gente como é que é como que é a vida social no plano espiritual mais próximo, gente? Vamos entender que os livros do André Luiz, sempre trazem pra gente uma realidade espiritual muito próxima da gente, assim, muito próximo do plano físico, As esferas espirituais que o André Luiz visita, não precisa pedir desculpa por nada, não. Se eu for pedir desculpa todas as vezes que eu me engano, falo boa tarde, boa noite, bom dia, eu ia ficar o dia inteiro pedindo desculpa, A ideia do André Luiz é trazer a realidade espiritual mais próxima mesmo da gente, para facilitar ali a nossa percepção do espiritual, a nossa percepção ali das realidades eternas, como diria.
E a ideia é a gente se familiarizando, né, pouco a pouco com a realidade espiritual. Então aqui no capítulo 28 tem o título de Vida Social. À noite, né, esse aqui é o relato do André Luiz, tá, gente? Quem quiser comentar, fica à vontade. Surpreendiu-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita concha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Então o André Luiz está relatando como é que é, né, o anoitecer nessa região espiritual. Felizmente, contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Né? Então o André Luiz estava vendo aquela coisa, né, a beleza do pôr do sol da noite, né? E aí chegou Alfredo perto dele. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito das forças inferiores, ou seja, em torno deles estava tendo toda uma movimentação, né, dos espíritos que estavam ali na região mais densa do umbral, né, e o companheiro estava percebendo. Ia comentar a beleza do céu, ante a observação do administrador, quanto a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto Paz asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-os à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos aqui também nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Está falando do plano espiritual, né? Então eles vão ali, né, para ter um encontro social, né, no momento de folga deles ali no trabalho ali, né, do posto. Encantado com a nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Né? Olha só, isso é década de 40, né? Uma carruagem. Né? Hoje seria talvez um carro, né? Vai lá, é uma carruagem. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família de colônia próxima, que, pelas palavras de Aniceto, demorava 3 léguas do posto, aproximadamente. Olha só, né? Até a medida deles é a medida da década de 40, década de 50, né, gente? Légua, né? Nem sei quanto que mede uma légua, né? É isso aí, meu avô que ia saber. Alfredo apresentou-nos cavalheiramente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Barcelar e 2 filhas jovens. Né? Tinha esse negócio de visitar um na casa do outro. Né? Hoje, pra gente, isso é muito estranho. Né? Basicamente, a gente, né, conversa mais online do que ir, né? Fazer todo mundo ir lá fazer uma visita. Né? O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, apresentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na Terra. Então ele está falando que o encontro social deles lá não tinha, né, os traços de falsidade que tem aqui. Um fica olhando para a roupa do outro, o outro fica lá, você comprou um carro novo? Você tem dinheiro? Ah, é o meu melhor que o seu. Ah, não tinha isso, né? Aqui, ó. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inassensível ao fingimento. Né? Então, o André Luiz aqui está fazendo uma crítica, né, às relações sociais, principalmente da época dele, que eram muito cheias de falsidade. Né? Hoje ainda, né, tem muita falsidade. E é interessante, né, que aqui ele relata uma relação social do ponto de vista, né, do século passado, tá, gente? Vamos lembrar, né, do contexto do livro, né, aonde eles são espíritos que estão passando por essa história aqui, né, na década de 40 do século 20, né, ou seja, 80 anos atrás. Tá? Essa história aqui, né, foi publicada nessa época, então deve ter sido até mais antiga. Né? Então tem no mínimo 80 anos que aconteceu essa história com o André Luiz. Né? A nobre senhora, aqui, ó,
Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Esmalha. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breve o castelo reunia inúmeras pessoas, que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. É uma coisa bem formal, né? Bem década de 40, né, gente? Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes da conversação, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar como corre o serviço. O velho bondoso respondeu a sorriso largo. Bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. Olha que interessante, né? O comentário do espírito, né? Que se eles ficarem muito presos às questões dos encarnados, eles perdem tempo, né? Então, assim, é necessário servir e passar. Eles vão lá, fazem o que precisa e vão embora, né? Compreendo. Nosso instrutor sorriu e observou. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede Alfredo, explicando. Então ele apresentou para o André Luiz e para o Vicente. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos irmãos no círculo carnal. Tem longa experiência dos homens, conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente até então calado. Então eles estão numa conversa de social, né? E olha só, o tema é sempre elevado, né, gente? Eles não falam de bobagem, eles não denigrem ninguém, né? Ali eles estão falando de trabalho, de coisas que são, vamos dizer assim, positivas, né? Tudo que nos disser sobre o problema da assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos do mundo? Né? Então o cara já percebeu que o André Luiz e o Vicente eram médicos. Olha o poder de leitura espiritual dele. Né? Sim, respondemos a um só tempo. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito a dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Olha que interessante, né? Então o Bacelar, quando ele conversa com alguém, se ele conversa com um engenheiro, ele usa termos de engenharia. Se ele conversa com um advogado, ele usa termos de direito. Se ele conversa com um religioso, ele usa termos religiosos. Olha só, né? O interlocutor sorriu e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o socorro preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento e apenas se registra o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontendam-se com a indicação de purgativos. Preferem medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Ele está fazendo uma análise para o André Luiz e para o Vicente. Esta síntese, aplicável aos corpos doentes, representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência na Terra. Com um agravante de vulto, porque em nosso setor, não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Ele está comparando o trabalho de cura espiritual com a medicina. Olha que interessante. Para quem está chegando, gente, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, no capítulo 28, tá? Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a guardar a obra do tempo. Estou repetindo porque é importante.
Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, aqui, onde nos encontramos, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sobre véus profundos de ignorância. Olha que interessante, né? Então ele compara, né, e fala assim, ó, quando a gente vai no médico, né, normalmente a gente quer ajuda. Né? No caso dos bons espíritos, né, o trabalho que eles fazem, eles ajudam e muitas vezes a gente não quer receber a ajuda deles. Por quê? Porque a ajuda deles nos constrange a mudança. Né? A ajuda deles é fazer com que a gente tenha uma postura, uma ação diferente do normal. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza que há muitos cooperadores encarnados no mundo prestes a colaborar com a tarefa. Que bom, né? O senhor Bacelar teve uma expressão significativa e revelou: nem sempre. Cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Agora falando da gente. Poucos fogem ao estalão comum. Estalão é o modo de todo mundo agir, tá? O vocabulário da década de 40. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nesta condição, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Olha só que interessante, né? Então quem está esperando recompensa da espiritualidade é como se estivesse enchendo o pensamento de coisa inútil. Não consegue perceber a espiritualidade, por quê? Porque a gente está mentalmente vinculado com o que a gente quer para os nossos desejos. Ó. A força de viciar em raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde a paisagem celeste. Montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente de grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrestres inclinam-se mais fortemente à exigência animal. E chegando a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Olha que interessante, né? O que ele está falando? Que a maioria de nós, né, a gente reencarna, né, e a gente esquece, né, a gente transforma a oportunidade em sofrimento, a gente transforma, né, as montanhas, né, que estão à nossa volta, né, em abismo, né, a gente, ao invés de pegar as oportunidades e as provas que a gente tem como ferramenta de crescimento, o que a gente faz? A gente transforma essas ferramentas em objeto da nossa própria queda, né, da nossa própria limitação espiritual. Porque a gente chega aqui prometendo mundo e fundo, né? E só que a gente esquece, né? O plano físico ele é fácil de fazer a gente esquecer as coisas, né? Se a gente, né, balançar um pouquinho, titubear um pouquinho, a gente esquece dos nossos compromissos espirituais. E mesmo quando a gente não esquece, né, poucos de nós dão conta de realizá-los a contento. Nós ainda estamos num nível que nós estamos aprendendo ainda, né? Nós ainda temos muita dificuldade, principalmente com as questões do espírito, né? E muitas vezes a gente não consegue realizar, né, a contento aquilo que é necessário para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. Né? Muitas vezes a gente, né, perde aí tempo precioso, né, e depois, né, tem que correr atrás do prejuízo, como se diz. Né? Muitas vezes a gente fica preso em ilusões, aí, fica preso em sonhos vãos, né, como diz o amigo para o André Luiz. Aqui, ó. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. Está falando para a gente, olha só. E o desculpismo? Desculpismo. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir do testemunho da vontade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de dever. Aqueles servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Ensejo é oportunidade, tá, gente? A palavra ensejo quer dizer oportunidade. Os que guardam possibilidade financeira montam guarda do patrimônio amoedado.
Os que receberam a bênção da pobreza aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar realidades sublimes. Os idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam contra a família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Olha só que interessante, né? Aqui ele resumiu a história espiritual de 90% de nós aqui, ó. Vou ler de novo porque é muito interessante. Por que a gente não atende aos nossos compromissos espirituais? Ó, mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Servidores da obediência afirmam ausência de ensejo de oportunidade. Os que guardam possibilidade financeira montam guarda ao patrimônio. Os que recebem a bênção da pobreza declaram-se e aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar realidades sublimes. Os idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam contra a família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Olha só que interessante, né? Ele fala aqui para a gente dar a nossa fuga diante da nossa responsabilidade espiritual. Para quem quer fugir, ter ou não ter qualquer coisa é pretexto. Para quem quer fazer, ter ou não ter qualquer coisa é oportunidade. Então, para quem está buscando seu crescimento espiritual, a riqueza é uma oportunidade de fazer o bem. A pobreza é uma oportunidade também. Para quem está buscando seu crescimento espiritual, a saúde é uma oportunidade de crescimento. A doença é uma oportunidade também. Para quem está procurando sua melhora espiritual, a juventude é o ótimo momento. A velhice também. Né? Então, quanto mais senão eu coloco nas coisas, mais eu estou demonstrando a minha limitação e a minha dificuldade espiritual, né, de realizar o trabalho de Jesus. Mas eu estou demonstrando que a minha fuga, eu estou tentando fugir daquelas situações porque eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou suficientemente bom, né? Eu acho que eu não sou suficientemente evoluído, né? Tem gente que fala isso, que eu não sou evoluído, né? Como se evolução fosse desculpa para fazer ou não fazer alguma coisa. Né? Se fosse assim, nenhum de nós podia, porque, né? Se a gente for comparar com Jesus, né? Todos nós estamos bem atrasadinhos evolutivamente, né? Nós não somos nada evoluídos perto do Cristo, né? Então o que nos compete é o quê? Fazer o trabalho. Aqui, ó. O senhor Barcelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, ele e Aniceta, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução do problema íntimo que lhes dizia a respeito. Olha que interessante, né? Então aqui termina o capítulo. Olha só, um encontro social virou um momento de estudo, de aprendizado. Os grandes espíritos, eles sempre têm algo de útil para falar ou para dizer para a gente. Os grandes espíritos sempre possuem, né, oportunidade ou ensinamento para nos ajudar a crescer espiritualmente, a nos melhorar espiritualmente. É muito interessante quando a gente começa a refletir sobre isso. E nós terminamos esse capítulo, né, pessoal? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa para a gente poder comentar, né? Lembrar que nós estamos no capítulo 28 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? E a gente está estudando aqui as relações sociais entre os espíritos, né? Ou seja, ali é um momento de descanso, né? Mas mesmo no momento de descanso dos espíritos superiores, eles estavam ali aproveitando ali para estudar, para aprender, né? Para trocar impressões positivas, né? Sobre os temas de trabalho deles, né? O André Luiz faz uma comparação muito boa, né? Entre a questão social desses espíritos e a nossa. Né? Normalmente as nossas relações sociais são muito baseadas na falsidade, né? A gente fica lá, os nossos encontros ainda são muito superficiais, né? Espiritualmente falando, né? E aqui o André Luiz dá a oportunidade para a gente poder perceber, né, as relações sociais num nível um pouquinho diferente, né, gente? Lembrando, né, pessoal, que todas as quintas-feiras, amanhã, né, o nosso estudo é de pergunta e resposta sobre doutrina, né?
mas a gente pode fazer aqui também, né? Aproveitar o nosso tempo. Até vou aproveitar, né? Nosso companheiro Alan, ele mandou uma mensagem pra gente outro dia lá no grupo, né? Foi hoje lá no Amigos do Caminho, né? Perguntando se a nossa mente pode mudar as nossas provas, né? Se a gente pode sair da expiação da prova pela mente. E a resposta que a espiritualidade tem é sim, né? O poder da nossa mente aos nossos olhos ainda é imensurável. Nós não temos compreensão do que a nossa mente é capaz. Né? Céu e inferno, como bem dizem em espiritualidade, os espíritos de luz, são estados de consciência. E à medida que a minha consciência se ilumina, né, eu vou alcançando níveis e possibilidades espirituais, né, que antes eu achava inalcançáveis. Nós vamos chegando a níveis de percepção espiritual que nós achávamos ontem, né, impossíveis. Que é o que? A nossa capacidade de amar, de aprender, de crescer espiritualmente, ela está diretamente ligada com a nossa mente. Então o que a gente pensa é o que a gente é. Né? Tanto é que os espíritos culpados, eles são assim por quê? Porque eles acreditam na própria culpa. Né? Então a postura íntima que nós temos diante das nossas falhas vai dizer pra gente muito do nosso momento e da nossa realidade espiritual. Pessoal, alguma questão, alguma coisa, né, pra gente comentar, algum assunto que vocês queiram puxar aí, né, fiquem à vontade, por favor, né. Nós estamos aproveitando, né, hoje que nós estamos estudando o capítulo 28 do livro Os Mensageiros, né, falamos sobre os contatos sociais do mundo espiritual, né, e agora nós estamos aí, né, no finalzinho, né, atendendo aí as dúvidas do pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Se não tiver, nós vamos, né, fazer a nossa prece, pedir a espiritualidade para nos ajudar, né, e entregá-los, né, o trabalho aí dessa noite abençoada aí nas mãos do nosso mestre, do nosso amigo Jesus. Então, vamos embora? Então tá. Então nós vamos chegar ao fim do estudo, né? Pedindo ao Cristo que possa nos envolver nas vibrações da sua paz, da sua luz, do seu amor, lembrando do nosso potencial, do nosso entendimento, da nossa verdade, que deve sempre se aprimorar à luz do Cristo. Nenhum de nós detém um conhecimento absoluto e por isso sabemos que precisamos urgentemente do Cristo. Nos ensine, Jesus, para que possamos de alguma maneira seguir os teus passos iluminados, mesmo que tateando e errando muitas vezes. Dá-nos a boa vontade, a esperança, a alegria e a fé. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Lembrando, amanhã, nosso estudo de perguntas e respostas sobre espiritualidade. Quem tiver pergunta, manda pra gente, né? Pra gente já começar o estudo, né? E normalmente o estudo desenrola, né, em cima das perguntas aí que a gente vai, né, recebendo, que a gente vai trocando uns com os outros, tá bom? Então quem puder, né, nos ajudar aí, né, sempre muito, muito, muito bem-vindo, tá? Amanhã, 8 horas, estamos aí de novo, né? Se Deus quiser e permitir, tenho certeza que irá, né, meus amigos? Que a gente possa aí aproveitar essa oportunidade, esse entendimento, agradecendo a Jesus, né, por tudo de bom que Ele tem nos ofertado aí, por tudo de bom, né, que temos recebido das suas mãos bondosas, misericordiosas, né, e iluminadas. Fique conosco aí, Jesus. Muito obrigado a todos, né? O estudo vai ficar salvo aqui no Instagram. Tenham todos uma boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.